Vamos falar sobre possessividade. Quantas vezes a nossa vida é dominada, quantas vezes a nossa vida é toda usada e manipulada pelo poder, né? Poder de possuir as coisas, poder de ter coisas. Sejam bem-vindas mais uma vez nessa nossa live, nesse dia maravilhoso, para que a gente possa criar e ter mais condições de lidar com a possessividade, de lidar com a posse de alguma coisa ou de alguma pessoa, né? E toda vez que eu gero posse, eu vou gerar ciúmes. Porque se é meu, eu não divido com ninguém. E isso daí é um grande problema quando a gente vai para relacionamento, quando vai para filhos. Por qual motivo? Porque eu coloco isso como base para mim. Eu coloco isso como sendo importante para mim. Consequentemente, a minha vida perde o foco. Eu vou ter foco naquilo que é minha propriedade. Eu vou ter foco naquilo que realmente eu quero para minha vida. E nem sempre, gente, esse é o caminho. Por qual motivo? Porque se meu foco tá na vida do outro, ou da outra pessoa, seja marido, filho, aqui pode ser filhos, viu, gente? A gente não tá falando só de... Tem posses, claro, tem possibilidades, mas a gente tá falando aqui de... sobre a gente, por insegurança, se apegar demais às coisas. Por insegurança, querer ter controle demais das coisas. E quando eu entro nesse papel, quando eu vou para esse lado, eu acabo me perdendo de mim, me perdendo de quem eu sou, me perdendo dos meus objetivos. E se eu não entendo esse processo me destrói. Esse processo me aniquila. Por quê? Porque eu não entendo que como que eu vou lidar com isso, né? Como que eu vou gerir isso? Como que eu vou administrar? Eu acho que o maior segredo quando a gente fala em possessividade está em administrar. Como é que eu vou administrar a minha vida? Como é que eu vou gerir os meus negócios? Como é que eu vou lidar com isso? E aí, o que acontece? Como é que a gente lida com uma pessoa que se apega demais, né? Uma pessoa que tem possibilidades demais, né? É importante a gente entender isso. Você se considera ou se rotula uma pessoa muito possessiva? Você é muito ciumenta? Você não divide nada que você tem? Conta aí pra nós. Como que é isso pra vocês? Porque é importante que a gente entenda isso, sabe? Que a gente perceba essa situação. Porque se eu não percebo isso, eu acabo virando papagaio de pirata. Eu acabo repetindo situações e coisas desnecessárias. O que é importante a gente... A gente não deixa de ser, sabe, gente? Quem é possessivo não deixa de ser. Quem é possessivo não deixa de ser. Apenas administra melhor isso. Como que administra? Quando eu me sinto mais segura. Eu me sinto mais segura em relação a mim, não em relação a outra pessoa. O foco da minha vida está em mim. Então, o que a gente precisa entender? Com certeza, é bastante complicado lidar com pessoas possessivas. E você também não gosta de ser controlada. Você não gosta de estar perdendo espaço. Normalmente, quem controla demais é a pessoa que não se sente amada, não se sente presente, sabe? E ela cria normalmente imagens e situações de situações que são ruins para ela, uma visão distorcida de realidade, né? E essa visão distorcida acaba gerando tudo isso. Então, é quando estamos num relacionamento com apego demais, tudo fica ainda mais complicado. Por quê, né? Muitas das razões que as pessoas chegam até aqui no nosso consultório é justamente por causa disso. Porque já se sentiu muitas vezes magoado, ressentido, já foi traído ou traída. E aí o que acontece? E se eu já fui traída, eu tenho um ferimento. Então qualquer pessoa que se aproxime de mim, eu vou projetar aquela dor na outra pessoa que está vindo. E eu vou cobrar dela atitudes que eu esperava da outra pessoa. Sendo que essa pessoa não tem mais nada a ver com aquele relacionamento antigo. E isso explica porque a gente repete o resultado. Eu era mãe de ciumenta, agora eu sou bem controlada, só se eu ver. Então, mas quem vê, quem fica procurando acha. Lembrem uma coisa que a gente aprende no nosso treinamento manual. Tudo aquilo que eu foco cresce. Se eu foco que eu vou ser traída, eu vou ser traída. Não tem negociação. Às vezes a pessoa nem vai trair, mas você vai ver traição em todo lugar. Então eu preciso saber com quem eu estou.
e deixar claro para a pessoa que eu estou que eu preciso me sentir segura, que eu tenho que saber, principalmente se você for rígida. Então, o que é importante? É importante que a gente entenda, eu preciso ter prioridades para a minha vida. Porque se a minha vida vira uma pessoa ou alguma coisa, ou um trabalho, por exemplo, eu vou ficar sempre em cima de ovos, eu vou ficar sempre em cima do muro. Por qual motivo que a gente precisa ficar em cima do muro? Porque a gente tem em mente que a gente não é confiável, que a gente não é amada, que a gente não é respeitada. Então, qualquer pessoa que entre no nosso núcleo, nós vamos pegar e vamos projetar essa posse com medo do perder. Se eu tenho medo de perder, eu já estou criando percas na minha vida. Então, eu preciso entender. É importante ter em mente, com apego ou não, nós jamais teremos controle do outro, gente. Então, essa briga você já sai perdendo. Manda aviãozinho, convida as amigas, gente. Vamos divulgar isso. Um conteúdo muito bom, vai ajudar muito o casal, vai ajudar no trabalho com filhos. Então, é importante que a gente não vai ter controle dos filhos, não vai ter controle da situação em si, entende? A gente tem controle das nossas reações, da nossa segurança, da nossa capacidade de lidar com isso. Nós não temos controle do que o outro faz. A gente tem que dar motivos para o outro voltar. É isso que a gente precisa fazer. Não é brigando, não é acusando, não é falando, não é reclamando. Se eu fico nesse papel, eu vou afastar a pessoa que está do meu lado. Então não adianta você ter posse de alguma coisa que você não cuida. Então eu preciso entender isso. Entender que o apego, a possessividade, ela está muito ligada ao medo de perder, está ligada à insegurança, à sua carência afetiva que você não cuida, não monitora e à desconfiança. Então anotem isso. Lembra, gente, quando vem para as minhas lives, tragam papel, lápis e caneta, porque aqui é treinamento, tá? Então anotem, ó. O apego, a possessividade está ligada ao medo de perder, à insegurança, à carência afetiva, que você não acolhe as suas próprias dores, e justamente a desconfiança. Eu desconfio de mim porque eu não sou capaz de ter alguém que me ame. Então, se eu desconfio de mim, eu vou jogar essa desconfiança em cima do outro. Não tem jeito. Uma criança que não recebeu carinho, isso também anotem, uma criança que não recebeu carinho, amparo e atenção que ela considerava necessários nas fases certas do seu desenvolvimento, por isso que a gente dá o treinamento, cursos, o treinamento dos recursos, né, que sai da dor para os recursos, que quem é pai e mãe deve fazer para você saber exatamente aqui o que cada criança está vivendo em cada momento, olhando para parte do corpo dela, no rosto dela, fazendo leitura visual, para você poder dar esse amparo, esse carinho e essa atenção necessária nas fases certas, porque depois que passa a fase certa, a gente tem um trabalho maior para resolver, porque isso vai ficar gravado naquele corpo, naqueles traumas, naquela mente. E para a gente resolver dá mais trabalho. Muita gente adulta que está aqui hoje não teve isso na hora certa. Que bom, Vanessa, tô te esperando, minha querida. Então, lembrando, ó, a criança, você adulto, a criança que não recebeu o carinho necessário, a criança que não recebeu o amparo necessário e não recebeu a atenção que ela precisava no momento, ela vai ter um comprometimento do desenvolvimento mental e emocional dela. E ela vai levar para a vida. Tá? Então, o que é importante entender? Que vira um trauma. E quando vira um trauma, aquilo vai ficar gravado. O cérebro dela vai estar sempre protegendo ela da mesma situação, já que papai e mamãe não protegeram. E aqui, gente, vale também o excesso de cuidado. O excesso de cuidado, de não dar responsabilidade para os filhos. Que ele não se sinta capaz de ter responsabilidade sobre si mesmo. Medo mesmo, eu tenho muita insegurança, não tinha visto. Foi aos poucos e foi ficando assim. É horrível esse olhar não se reconhecer, com certeza. Então, gente, por isso a importância da formação aqui das dores aos recursos. Não é só para sua vida adulta, é para sua criação com seus filhos, é para sua relação com seus pais, é para a relação no seu trabalho. Quem fez, gente, está tendo resultados incríveis. E é rápido, são 5 dias que eu tô pedindo 2 horas por dia para você. Ou às 14 ou às 20 horas. Um investimento de partilha de R$197. Então o valor é baixo, é realmente para a gente ajudar as crianças a terem mais essa questão aqui. Porque se a gente cuidar dessa emocional dessa criança, se a gente cuidar de dar o carinho necessário, o amparo necessário e a atenção necessária ao ouvi-los, ao entender e ao perguntar para eles como eles estão se sentindo.
E se é uma criança que ainda não tem tamanho, a gente ensina você a ler o corpinho dela todos os dias, o rostinho dela todos os dias, para você saber entender o que ela está vivendo, o que ela está vivenciando, sabe? Porque é difícil, a criança não sabe, ela não tem maturidade emocional, nós pais também não, então a gente vai criar um adulto como nós, e tá na hora da gente fechar esse ciclo. Por isso que eu tô fazendo esse negócio praticamente a custo, gente, porque quem fez o curso já sabe a utilidade que ele tem. Só depende de você conhecer. Conhecimento é liberdade. Lembre disso, é nosso foco aqui. Então é importante que a gente entenda. Então, mais uma vez, a criança que hoje está adulta aqui, tá? E a criança que está se formando, quando ela não recebe o carinho, o amparo e a atenção necessárias nas fases certas de seu desenvolvimento, ou aquela que recebe em excesso, pode desenvolver patologias. Também conhecida como a síndrome de Otelo, caracterizados pelo ciúme patológico. Então, olha aqui, prestem atenção. Tem uma patologia que é criada justamente por esse ciúme, e às vezes você pode ter ela. Então, é importante que você converse com um profissional, tá? Estamos aqui para atendê-los e faça esse curso. Se você não quer se abrir, não quer ir para uma terapia, faça esse curso. Vai clarear muito o seu entendimento, certo? E a gente precisa entender que os ciúmes patológicos, que é aquela possessividade desmedida, seja de pessoas, de filhos, de coisas ou trabalho, pode ser desencadeada por uso de entorpecentes, por transtornos psicológicos, por psicoses, porque eu fico tão obcecada com alguma coisa que aquilo se torna uma obsessão, além de um trauma relacionado a traições anteriores. Isso justifica porque muitas pessoas se tornam abusivas nos relacionamentos e também se submetem a eles. Que bom, Vanessa, seja bem-vinda, você vai amar, eu vou adorar ter você com a gente. Aqui a gente quer fazer um mundo melhor, gente. Nós estamos trabalhando para isso. O autoconhecimento liberta, a informação liberta, e que a gente não seja mais manipulado por esse mundo aí cretino que está ao nosso redor. Identifique, aí o que é importante, o que é posse, né? Vamos entender o que é posse. Eu fiz até um roteiro para mim não me perder aqui, porque esse tema é muito necessário. A posse é um sentimento de insegurança que vem quando achamos que o nosso relacionamento está ameaçado. Ou seja, quando sentimos medo de que o nosso parceiro, nosso filho, nossa propriedade, o que você determinar que é sua posse, perca o interesse em nós. E nos trocando por qualquer outra coisa, né? Um filho troca pela nora, que vai estar namorando, o marido pode trocar por uma outra mulher, até por uma amizade, às vezes, que a gente se sente possessivo e vai ficar com ciúmes. Muita gente tem ciúme de amigo. Então, o possessivo, ele não tá só naquela questão do casal. O possessivo tá em todos os momentos. E a posse, você ter possessividade, é porque você tá vendo uma ameaça. Seu mental tá vendo uma ameaça. Porque quando você foi pequena, aí volta na criança, né? Na emoção infantil da criança registrada. Não na sua criança, gente. Na emoção da criança. Quando eu volto na emoção da criança, tá? Eu vejo aquela criança sendo desprotegida. E ela fica se protegendo das ameaças. E isso me torna possessiva. Então entenda, não é a outra pessoa, a posse da pessoa que me causa isso. Eu vou ter ameaças em tudo o que eu tenho medo. Em tudo aquilo que eu possuir, eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de perder minha casa, meu dinheiro, meu filho, sabe, meu marido. O possessivo, ele tem medo e porque ele vê ameaça em todo lugar. Porque ele não se sente capaz ou merecedor de ter aquilo que ele tem. Então ele vai ver ameaça em tudo que é lugar. E aí muita gente chama isso de ciúmes, né? Mas não é só ciúme, é possessividade. Porque eu tenho medo de não ter capacidade de ter aquilo. Eu não me sinto merecedor às vezes. Eu não tomo posse das coisas que eu conquisto. Então é importante a gente entender. Então a gente precisa entender. Entender que a possessividade não é só um sentimento, é uma ação, é uma ameaça. E é uma gama de emoções que envolve a possessividade. Ameaças, né? Sensações, pensamentos, comportamentos, falta de amor próprio, baixa autoestima. Isso tudo que vem dessa formação infantil emocional. Então, a emoção que eu sinto, ela é infantil, ela não tem uma avaliação. Então eu acabo preso naquele círculo de insegurança, de procrastinação e de ameaças irreais que o meu cérebro fica se alimentando o tempo inteiro. Então, lembrando, possessividade vem de uma ameaça.
Uma ameaça que no meu processo mental infantilizado, emocional, eu vou ter uma ação de me fechar mais, de querer proteger, me colocar essa pessoa numa redoma, para que eu não me sinta insegura. Só que como a gente não tem controle do outro, a gente começa a ver ameaça em tudo que é lugar. Mesmo que não tenha, porque quando o meu cérebro percebe que eu tenho um trauma de ser traída, ele vai focar mais nisso. Ele vai focar mais nisso. E é incrível como isso acontece, tá? Então, lembrando que a possessividade envolve uma gama de emoções, de sensações, de pensamentos e de comportamentos que vão questionar e criar estratégias para tentar controlar outra pessoa. A gente vai tentar controlar outra pessoa, controlar a coisa, controlar o trabalho, entende? E quando eu entendo que essa possessividade me destrói, eu preciso trabalhar a minha segurança, eu preciso ir além da minha condição emocional infantil para amadurecer esse processo com questionamentos e evoluções. Bem-vindos, Barisson, Silvani, bem-vindos aqui ao nosso cantinho. Estamos falando de possessividade, de como lidar com essa ameaça que a gente vê em todo lugar. Muitas vezes o homem ou a mulher vive nesse problema. Por quê? Porque lá na criança, quando foi no desenvolvimento da maturidade emocional, ela não teve as suas necessidades atendidas. Então eu preciso entender, tá? Normalmente, essa possessividade, ela tem duas origens distintas, tá? Uma está relacionada às feridas de relacionamentos que a gente teve durante a vida e exemplos, né? Uma traição com um namorado, a traição com a mãe, às vezes que você precisou de uma proteção e ela não fez. Então, tudo isso vai gerar uma possessividade. Por qual motivo? Porque eu me senti traída. Eu me senti insegura, eu sentia uma ameaça e não teve quem me protegesse. Então, quando a gente vai para a vida adulta, essa ameaça se torna maior e mais intensa, se eu não amadureço a minha capacidade mental de lidar com isso. Bem-vinda, Antônia, bem-vinda, Dil. Então, quando a gente se sente traída, ela acredita que vai ser traída novamente. A pessoa se sente achando que vai ser traída novamente. E aí ela se arma sobre isso, porque ela vê ameaça naquilo. Se eu já perdi dinheiro, eu vejo ameaça de perder dinheiro. Se eu já perdi uma casa, eu vejo ameaça. Se eu me sentir insegura numa relação, eu vou ver ameaça. E nem sempre existe ameaça. Às vezes é uma projeção das nossas percepções que estão distorcidas. Então eu vou sempre ter um foco maior. E eu preciso entender isso, gente. O nosso mental vai ampliar aquilo que ele considere um risco à sobrevivência. Anotem isso. O nosso mental, o mental do ser humano, vai aumentar a intensidade de atenção naquilo que ele considere um risco à sua sobrevivência. Porque o nosso sistema emocional e mental, ele visa a nossa sobrevivência. Então, se a gente não cuida da nossa sobrevivência, o nosso mental está focado naquilo. Bom dia, Antônia. Então, entenda isso. E a posse vem dessa necessidade, desse medo que eu não sei gerir. Vem dessa insegurança que eu comecei a ter em algum momento e eu muitas vezes ignoro, porque naquela época eu era criança, não tinha como lidar. E hoje, como adulta, eu não percebo. Então, entendam a importância desse material para vocês. Porque aí, a partir do momento que você amplia ângulos, você conhece informações, você vai levar isso a mais pessoas e, consequentemente, ter resultados melhores, ok? A segunda origem disso, normalmente, vem da infância, tá? Quando a gente presenciou situações ali. Então, nem sempre a gente viveu aquelas situações, mas a gente presenciou, por exemplo, uma tia que foi abandonada pelo marido, trocada por outra mulher, um pai que quebrou financeiramente porque o sócio dele roubou ele, uma pessoa que, seu pai, por exemplo, que bebia demais e não te acolhia, não te cuidava. Então, tudo isso são motivos de traição, gente. E está registrado no nosso sistema nervoso central. Se eu não entender que eu tenho isso, eu não tenho como gerir. E eu vou me tornar alguém muito possessivo. Bom dia, Claudiane, abençoada, linda, iluminada. Então, vamos lá. Vamos levantar alguns cenários agora para que vocês vejam se vocês têm alguma percepção disso, da onde está vindo essa... Porque a gente precisa saber a origem, tá? Não precisamos voltar lá na criança, realmente, na sua vida infantil, mas a gente precisa ir na emoção de situações para entender o que está registrado no seu banco de dados, ok?
Então, os pais poderiam ser inseguros quanto a eles e você está repetindo esse comportamento. Por quê? Porque nós somos frutos do ensinamento que nós recebemos dos ambientes, das pessoas e nossa família. Onde a família é muito insegura, tem medo de perder, tem medo de dinheiro é ruim, tem medo de Deus, tem medo de um monte de coisa. Eu preciso entender. Então, entender isso, tá? Se a minha família era insegura, eu vou tender a ser insegura. Se a minha mãe era possessiva, eu vou tender a ser possessiva. Por quê? Porque ela tinha falas do tipo, eu não confio em homem, não confio em nada e nem em ninguém, sabe? Não confio em nada e nem em ninguém. Então, entender esse processo, eu preciso deixar cada emoção no lugar certo. Bem-vinda, Kelly. Então, deixar cada emoção no lugar certo. Sabe? Deixar cada emoção na maturidade daquela emoção. Então, todo homem trai. Não, meu pai traía, meu tio traiu. Mas existem homens bons. Porque se eu coloco todo mundo no mesmo cesto, eu vou dizer que meu marido trai e às vezes ele não trai. Entende? Às vezes ele tem outro princípio. Porque se eu queria achar alguém que não traísse, eu vou atrair um homem com a mesma dor que eu sinto. Então, muitas vezes ele não vai te trair porque ele também tem o mesmo medo que o seu. E às vezes nessa minha possessividade eu nem enxergo isso. Eu não consigo entender isso. E aí eu atinjo as dores dele e ele atinge as minhas e a gente não sai do lugar. Um outro motivo é os pais que são sufocantes. E a mulher e essa pessoa foi crescendo como não sendo capaz, sabe? Aí ela tirava o poder e a autoridade dos filhos, né? Para que a mãe pudesse ser necessária. E isso causa uma ameaça para a criança, porque se a mãe não está por perto, essa criança não consegue decidir. E se esse adulto está no papel de emocional infantil, ele vai buscar um adulto para poder responsabilizar por ele, porque ele não se sente seguro. E aí, essa pessoa, ela não se sentindo segura, ela vai ver ameaça em todo lugar, porque ela não sabe sobre o poder dela. Entende? E se eu não sei o meu poder, automaticamente eu vou ficar presa em ciclos viciosos. E eu posso trocar de relacionamento, posso trocar de emprego, pode mudar de cidade, pode ir para outro país, que o problema vai junto. Porque é você que tem que administrar aquilo. A gente tem que parar de terceirizar a nossa vida, gente. Imaginar que comprando curso, lendo livro vai resolver. Não vai. Você vai ter que assumir a responsabilidade e entender. Eu estou numa emoção infantil agora. Identifiquei como que eu vou lidar com ela. É simples, sim, mas não é fácil. Eu entendo que é simples e não é fácil. Mas a gente precisa conhecer. Conhecimento liberta, treinamento liberta. Quando você assume o leme da sua vida, do seu barco, e direciona ele para sair da sua pocinha e virar no mar, no rio de possibilidades, tudo flui. Mas enquanto você fica limitado à sua poça d'água ali, não tem visão além daquela. Entendem? Entender também que você pode ter sofrido humilhações na escola, situações desagradáveis, onde você viu ameaças e não conseguiu se proteger. Porque já se a sua mãe entra no meio e resolve tudo, você não se sente seguro para resolver as suas coisas quando adulto. Então, entendendo isso, eu trabalho e administro minhas emoções. Então, aqui, ó, nossa, eu idolatrava, dava o melhor presente pra ela e eu não comia o bolo de aniversário, pedia, corria levar pra ela. Agora entendo por quê. Porque a gente tem essa necessidade de ser amado, de ser necessária. Todos nós temos durante toda a vida. Se eu não entender isso e eu não tiver uma mãe que me acolha, uma mãe que traga essas necessidades, eu não consigo. Olha a Tônia. Eu tenho trauma com a minha mãe, não me deixou estudar e falava que mulher estudava e ia sustentar o marido. Eu respondi, eu tenho capacidade, sei fazer tudo, não preciso de estudo. Já casei 2 vezes e aconteceu. Então, é isso, sabe? Esse trauma é da sua mãe, não é seu. Então, o que você vai fazer com essa situação? Você vai olhar para essa situação e vai separar. Isso aqui é a minha mãe. A ação é da minha mãe. Eu posso fazer escolhas melhores. Então, agora eu posso estudar e eu escolho estudar e vai sem vergonha, Antônia, tá? Porque com certeza a capacidade você tem, tá? Todos nós temos, mas a gente precisa de alguém que nos fale, você pode. Eu acredito em você, a gente não solta a mão. Por isso que a gente tem o nosso grupo de estudos, tá, gente? Entra lá na bio, entra no nosso grupo de WhatsApp, é gratuito. A gente lá trabalha com maturidade emocional.
É parte do treinamento, é parte de uma entrega muito boa que a gente faz lá. E tem o curso que vai acontecer das dores aos recursos no dia 5 ao dia 9. Tá? O investimento de troca R$ 197. É valor solidário, gente. É valor solidário. Quem fez sabe a importância que tem. Quem fez sabe a importância que tem de fazer esse curso e desse treinamento que vai ser ao vivo, online, para que a gente possa ir para além do básico, tá? Venham fazer parte da família Manaual. Família Manaual a gente busca partilha. A gente busca aqui dentro desse projeto, desse instituto, levar sabedoria, levar treinamento e desenvolvimento humano para todas as pessoas em valores e em questões que têm trocas justas, trocas reais, né? E exato, Antônia, mas você vai fazer isso porque você quer se garantir a sua segurança. Se você tiver condições de bancar o marido, você não tá vendo ameaça porque ele depende de você. E nesse papel, a mulher sofre muito. Por quê? Porque ela precisa de um urso para proteger ela. Esse homem urso, ele tem que ter capacidade de sustentar ela. Porque senão ela vai ficar muito insegura. Sabe? Então a mulher, ela precisa entender que ela precisa de colo. A mulher é sabedoria, o homem é força. Quando isso se inverte, a família adoece, a sociedade adoece. Porque a doçura vem da mulher, o homem não é doce. Não espere um homem amoroso muito. Aliás, os homens hoje estão mais femininos que as mulheres. Eu preciso saber disso, né? Porque quem criou os homens hoje em dia foram as mulheres que criaram eles inseguros, incapazes. Para quê? Para que elas tivessem domínio sobre ele. E isso a gente está matando os homens. Eu escolho, Antônia. Troquem eu quero por eu escolho. Tirem não no começo das frases. Isso não tem resultado. O não existe. Me diga o que é não. Não tem uma coisa real. Agora, quando você escolhe, tem uma ação real. Tem uma ação. Então, escolha ter um marido saudável. Mas primeiro se torne saudável para esse marido. Não tem jeito. Se você tá sempre vendo ameaça, você vai atrair mais do mesmo. Precisa trabalhar essa questão, tá? Porque senão você vai ficar possessiva. Não é maldição, não. É você que acredita nisso. E se você acredita, vira maldição. É você que tá dando poder a isso. Você tá escolhendo dizer que é isso. E não tá assumindo a responsabilidade de amadurecer. Deixa sua mãe com os problemas dela. Antônia é uma mulher adulta agora que precisa fazer escolhas melhores. Precisa aprender, Antônia. Isso que a gente está falando é muitas vezes novidade para você. Vem pro nosso grupo, vem pro treinamento, que você vai mudar muita coisa na sua percepção. Uma outra coisa que pode ter acontecido com essa pessoa, ela pode ter sentido uma situação traumática, onde ela sentiu medo, um assalto dentro de casa, um acidente de carro, brigas na rua, brigas com pessoas próximas, às vezes mortes, machucados, então isso fica lá. Então, a Rosa, fica gravado aqui um dia, 2 no máximo, e depois eu levo pro YouTube, tá? Então, a maioria das coisas que estão aqui, que vão saindo no nosso perfil, elas vão entrando no YouTube, tá? Então, e lembrar que todo trauma vai ficar registrado na nossa mente. Se a nossa mente o nosso mental busca sobrevivência, ele vai buscar. Não tem problema. Eu tenho 54. Quer dizer, vou fazer, mas tenho 54, tá? Então, entender esse processo é importante. Os traumas vão ficar registrados e a gente pode se liberar deles. Esse dia teve um senhor casando com 84 anos, a mulher, e ela tinha 92, ele tinha 84 anos. Se casaram esses dias, tá na internet. A vida é para ser vivida até o último segundo. Tem vida, tá pulsando? Vamos viver, gente. Bora viver. Entender que muitas vezes essa ameaça, essa possessividade vem também de alguma sensação que ela se sentiu ameaçada. Por exemplo, você entrou numa situação, a Sônia fez, é gostoso, né, Sônia? E vai repetir, não vai, Sônia? Vamos para a próxima turma de novo? A Sônia vem com a gente, a Sônia, a Rose, muita gente que tá aqui já participou dos nossos treinamentos e tá tendo resultados e aprendendo muito, cada dia melhor, né, Sônia? Entender que às vezes a ameaça não foi realmente vivida por mim, mas eu assisti na TV uma ameaça de alguém, de assalto, de roubo de celular, de morte, de sequestro, e aquilo foi um trauma grande para mim e ficou registrado no meu
inconsciente, como casos absurdos, como daquela filha que matou os pais, como o caso daquela mulher que esquartejou o marido. Então são coisas que são traumas e que estão gravados no nosso inconsciente e refletem numa ameaça. Isso me torna possessivo. Entender que essa pessoa foi crescendo achando que será trocada. Então, achando que não é boa o suficiente, achando que não faz nada certo, que seu corpo é horrível, que é péssima, faz uma leitura totalmente distorcida de si mesmo. Então, se eu me diminuo muito, automaticamente tudo que é maior que eu é uma ameaça. Então, o amor da minha vida é uma ameaça, o trabalho da minha vida é uma ameaça, o sucesso que eu quero é uma ameaça. E aí eu me ponho numa posição do tipo, eu não vou me mexer, e aí começa a procrastinação, tá, gente? Dessa possessividade começa a procrastinação. Tudo que a gente fala aqui é para te levar ao entendimento de quem você é. Então, quando eu entendo essa ameaça, eu vou me sentir o pior dos seres humanos. Então, se eu me sinto com o pior dos seres humanos, eu não tenho um corpo bonito, eu não tenho um rosto bonito, eu não tenho inteligência, eu não tenho leitura, eu não tenho formação, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu me sinto inferior, tudo se torna ameaça. E o meu mental vai intensificar isso. Então, entendendo esse processo, que eu vou entender a minha insegurança, vou entender o meu processo mental, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente tá inseguro, né, essas pessoas estão inseguras, elas vão dar ouvido ao que a gente costuma chamar, né, muitas vezes, aquela mente criativa do possessivo, que fica criando infinitas possibilidades ruins. Obrigada, Rose. Olha lá, a Rosângela falou, o pessoal é libertador, faço o treinamento e a didática é simples, de fácil entendimento. É igual eu tô falando com vocês, só que é uma conversa daí, gente. Aqui eu falo, vocês escutam e respondem pra mim escrevendo. No Zoom não, no Zoom eu falo, vocês perguntam, tiram dúvidas na hora. Já vai esclarecendo, já vai mudando a própria vida. Então a gente veio aqui realmente com a intenção de libertar vocês. Lembre, trazer conhecimento, trazer treinamento para que vocês possam passar as estações. E tenha esse apoio do grupo, né? A gente tá lá junto te ajudando. Então preste atenção na mente criativa do possessivo. Anotem agora, gente. O poder da mente criativa de um possessivo. É quando qualquer coisa que acontece é motivo para você desconfiar e até mesmo brigar. Brigar com o emprego, reclamar. Diolinda tá de novo na próxima, né, Diolinda? E vai ter muito mais, Diolinda. A gente vai ampliar esses ângulos aí. Cada vez que vocês participam, amplia mais ângulos. Então, quando você entende, gente, que a gente vai ter uma mente criativa quando se sente insegura, por quê? Porque o meu mental quer garantir a sobrevivência. Se ele quer garantir a sobrevivência, ele vai ter que ter atenção aos sinais. E os sinais são captados como cabelinhos aqui ao nosso redor. Esses sinais são captados o tempo todo ao nosso redor. Então, se esses sinais estão sendo captados e eu não estou percebendo, a minha mente vai tentar interpretar aquilo muito antes de eu entender o processo. Prestem atenção, muito antes de aprender o processo. Então, entendendo isso, a gente vai ter que tomar cuidado com essa mente criativa do possessivo. Essa mente cheia de produção, de expectativas e de possibilidades e te trava. Se você tá travado na vida e você percebe que você tem possessividade ou percebe que você é inseguro, olhe para isso que eu tô falando agora, se não acontece desse jeito. Qualquer coisa acontece, você já fica desconfiando de tudo e de todos. No emprego, por exemplo, a pessoa tá lá, o seu chefe tá trabalhando, chamou a sua amiga para conversar e a sua amiga volta toda alegrinha de lá, você já fica imaginando que estão falando mal de você. Porque aquela amiga sua é uma ameaça. E nem às vezes é, gente. É a sua cabeça que tá vendo perigo onde não tem. Quem nunca passou por isso, atire a primeira pedra. Você que é possessiva, que você tem medo, e você tem medos em relação a você, você se sente inseguro em relação a você, você se sente com menos valia que os outros, você vai ver ameaça onde não tem. Por qual motivo? Porque a sua percepção está intoxicada, a sua percepção está distorcida. Sabe? E quando eu não entendo esse processo, eu não consigo gerir a minha vida. Eu entro numa situação onde eu não consigo sair. E é importante que eu entenda isso. É importante que eu analise isso para que eu possa fazer mudanças melhores. Para que eu possa ter resultados melhores.
Entende? Então, gente, se tá sendo bom, mande esse aviãozinho pra turma aí, compartilha que a gente tá ao vivo aí, vamos dar a troca do dar e receber, tô entregando um monte de coisa, boa, gratuita, isso aqui é tudo material de curso de treinamento, gente. Eu tô pegando pontuais aqui pra trazer muita informação. Todas as nossas lives não tem nada que vem aqui só pra encher linguiça. Tem gente que fica 10 dias falando promessa pra vocês pra garantir uma venda depois que não vai dar resultado nenhum. Eu tô entregando material gratuito. Com um curso com treinamento depois de dores e recursos a R$197. Sem surpresinhas depois. O curso é entregue de começo ao fim por R$197. Das dores aos seus recursos. Então, tudo aqui que a gente está trabalhando é para você ampliar conhecimento, sair dessa insegurança, sair dessas ameaças e tomar posse do que você possui. Muita gente conquista e não sabe tomar posse. E aqui tomar posse é se sentir seguro com o que você conquistou. Eu tenho uma casa, toma posse da sua casa. Ah, viu, mas é de aluguel. Enquanto você paga aluguel, aquela casa é sua. Tome posse dela. Cuide dela da melhor forma que você for capaz. Mesma coisa, Vilma, eu tenho um carro, ainda tá financiado, tome posse desse carro, sente nele e fale, esse carro é meu. Tomar posse é diferente de ser possessivo. Tomar posse é, isso me pertence, ok. Mas me pertence por um tempo. Daqui a pouco eu resolvo trocar de carro, resolvo mudar de casa, resolvo trocar de marido, escolho mudar de esposa. Então eu tenho que curtir o momento. Não ficar projetando o futuro, porque se eu fico projetando o futuro por meio de ameaça, eu fico criando desgraça na minha vida. Eu fico criando desgraça na minha vida. Bem-vinda, Lucy, bem-vinda, Meire. A gente está falando sobre possessividade e os efeitos da insegurança como ameaças que a gente não vê. Então, quando a gente entende, gente, essa coisa, se eu conquistei é meu. Mas é meu pelo período que eu decidi que vai ser ou que a pessoa, se é a pessoa pelo período da pessoa, mas se é um bem, aquilo é transitório, é um período. Eu ganhei aquilo por um tempo, daqui a pouco eu vou trocar por algo melhor. Não, mas tem gente que tem tanta possessividade que é meu caminhão, meu carro, minha casa, meu marido, meu não sei o quê. Não é só seu, ele está com você agora. E enquanto estiver com você, tome posse, cuide. Ah, mas ele vai me trair. Então cuide enquanto dê motivos para essa pessoa voltar para casa. Dê motivos para aquele carro tá bem cuidado. Ah, Vilma, mas é emprestado. Cuide do mesmo jeito como se fosse seu. Porque um dia vai ter o seu e você tá mostrando pro universo como é que você cuida. Coerência. Os pilares aqui do manual é adaptação, coerência e constância. Se você tiver esses 3 na sua vida, você já trabalha muito para sua maturidade emocional. Para sua maturidade adulta. Então entenda isso, tá? Porque essa mente criativa cria coisas aonde não tem. Exemplo, um outro exemplo, uma amiga pega o celular, tá conversando com alguém, você tá atenta ali àquela conversa, porque você tem medo da sua amiga falar mal de você. Aí você fica muito ligada naquilo, e você só vai ouvir coisas que vão lembrar as suas ameaças, porque é aquilo que seu cérebro conhece. Então, entendendo isso daí, eu vou ficar mais atenta se eu tô monitorando situações de desgraça. Não olhando pra graça. Estou na desgraça. Peraí, estou na desgraça. Escolho estar em harmonia. Escolha mudar meu ângulo. E isso é entendimento de inteligência emocional. Isso é entendimento de inteligência adulta. Na minha inteligência infantil, eu reajo às ações. Na minha inteligência adulta, eu escolho fazer as coisas. Eu entendo o processo e faço uma administração melhor das minhas reações. Eu faço uma administração melhor das situações. Tomo posse daquilo que eu estou tendo. Por enquanto, isso me pertence, eu vou cuidar bem. A hora que não me pertencer, vem o próximo. Próximo carro, a próxima casa, o próximo emprego, próximo amor, talvez. Desapega, gente. Tem amor próprio. O que te faz mal precisa ser afastado. O que te faz mal precisa ser afastado. Não tem jeito. Ou você decide fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, ou o resultado nunca muda. E não tem nada a ver com o outro, tem a ver com as suas escolhas. Entender que muitas vezes esse pensamento aí de posse, de possessividade, faz com que você entre no que a gente costuma chamar, né, de a posse do traidor.
né? Aquele traidor que não sabe o que fazer, se sente inseguro, e aí, quando tem algo errado, vai mentir, vai fazer simulação. E são os joguinhos que a gente fala. O joguinho de uma pessoa que tem medo de ser traída, tem medo de ameaças, né? A pessoa que tem medo de ameaça, o que ela vai fazer? Ela vai fazer joguinhos para pesquisar, vai jogar verde para colher maduro. Parem com isso, isso é muito infantil. A pessoa cansa desse jogo. Quem convive com você cansa. Filhos, então, que não podem sair dali, que vê você manipulando o pai, manipulando a mãe, manipulando a avó. Ao contrário do que você pensa, seus filhos estão te observando 24 horas, 365 dias. E aí? Como é que vai ficar? Ele cansa de te ver nesses joguinhos. Joga verde pra colher maduro com a mãe, joga verde pra colher maduro com a amiga, pra pesquisar do marido, pra pesquisar de fofoca. A sua vida tá ficando, meu amor. Enquanto você tá cuidando da vida dos outros por medo de ameaça, a sua vida tá ficando pra trás. Entenda isso para que você possa crescer e evoluir. Não só em questão de administrar suas ameaças e sua possessividade, mas principalmente de você entender que você pode ter uma vida mais plena sem ficar sofrendo demais. Bem-vinda, Stephanie, bem-vinda, Mari. Então a gente precisa entender isso. Uma pequena rastreada na localização, por exemplo, da pessoa, vira uma perseguição na rua, escondida, uma vasculhada no celular, pode virar uma rotina e passa a acontecer todo dia, você fica obcecada, vai para compulsões e psicoses. E aí é doença, gente, tem que tratar. Tudo que eu repito muitas vezes vai me adoecer. Ou eu tomo consciência disso e administro como uma pessoa adulta, com inteligência emocional adulta, ou eu vou ser refém das minhas emoções. E aí é insegurança 24 horas, é ansiedade, é angústia, é procrastinação. O que a gente está ensinando aqui, gente, é para vocês levarem para todos os dias da sua vida. Treinamento manual é vida. É sobre liberdade, é sobre entendimento em autoacolhimento, autoconhecimento e desenvolvimento humano. A gente treina isso todos os dias. Conheça o nosso grupo de WhatsApp, conheça o nosso curso das dores ao recurso, nosso treinamento das dores aos recursos e vamos mudar a nossa vida. Sair desse patamar de insegurança e ir para um patamar muito maior de desenvolvimento humano, de autodesenvolvimento. Então, é por isso que vai ficando desgastado toda a vida da gente. Porque a gente fica tanto pensando naquele pensamento compulsivo que você acaba refém dele, você não tem mais vida. E aqui o pensamento pode ser assim, eu preciso me separar ou não preciso me separar? Ele é bom ou não é bom? O que eu faço? Preciso de alguém que me oriente, preciso de alguém que decida por mim. Não. Você precisa aprender a entender o seu processo. Você precisa entender e avaliar a sua vida, porque ninguém vive com você em quatro paredes. Você pode ter uma visão, seu marido tem outra. Por qual motivo? Porque a visão de realidade que a gente tem é distorcida. Exato, Rosângela. Se a gente ensinasse isso, por quê? Porque ninguém tem interesse de salvar ninguém. Ninguém tem interesse de trazer informação. E eu me propus a fazer isso. Eu entrei nessa necessidade de levar para o mundo aquilo que eu conheço. De transformar o mundo com pequenas gotas. Cada um que tá aqui, que manda um aviãozinho, que convida um amigo, que convida uma amiga, que vem pra cá e conhece essas informações, você tá transformando vidas. Você tá ampliando conhecimento. E um mundo mais livre é um mundo com conhecimento, com autocrítica. É um mundo com mais amor. Não tem jeito, gente. É simples, sim, é muito simples viver. Só que nos ensinaram da pior forma possível. E agora eu tô trazendo informações realmente. O método manual vai mudar o mundo. Eu garanto para vocês. E não é porque a gente é bom, é porque a gente tá unido. Não em manipular, mas em conhecer. Aqui todos são livres. Para entrar e sair, a porta da casa sempre está aberta. Saiu, pode voltar a qualquer momento. Nós não estamos aqui para te julgar. Nós estamos aqui para somar. Sobre partilha. A gente esqueceu o que é partilha. A gente esqueceu o que é amor. A gente esqueceu o que é autocuidado. Porque nos ensinaram a ter e ser coisas dos outros. E quando a gente traz esse negócio da possessividade aqui, é para que você entenda. O mundo te vende insegurança para que você compre isso em marketing, em um monte de coisa. A vida quer que você seja inseguro e incapaz para depender da aprovação dos outros. Para depender de internet, de BBB, de um monte de coisa aí
que rouba a sua vida, para que você fique um marionete na mão dos outros. Então entenda isso, gente. Gratidão, Rosângela, pelo seu carinho, Rose. Gratidão a todos que estão aqui nos seguindo, nos acompanhando, que nos acompanham todos os dias com as nossas informações, que seguem nossos grupos e que sejam livres para vocês aprenderem e tirar o melhor de tudo que a gente traz, sabe? Duvidem do que eu falo, vai lá e treine. Vai lá e treine, coloque a sua percepção para jogo. Assuma a sua vida. Porque se cada um de nós assumir a nossa vida, não precisa de vítima, não precisa de vingador, não precisa de dependência emocional. Não precisa que você compre ilusão de fazer parte de XYZ tribo, porque agora começou o negócio de tribo, né? Tribo pra lá, tribo pra cá, blá 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 blá. Só que você não vive naquela tribo. Na tribo pode ter o líder, o cacique, o chefe, e você vai ser o serviçal. Se você não assumir o controle da sua vida. Você vai ser aquele que vão ficar pulando na sua barriga pra você ficar jogando dinheiro pra eles. Acorda. Faça dinheiro por você. Faça a sua história por você. Faça escolhas por você. Pra não precisar servir a ninguém. E não ser usado pra isso. Então entenda. Se você já se viu reclamando, se você vive cobrando, se só vê defeitos em tudo que você faz, que como se tudo que você tivesse que ser, ter feito até hoje, né, não tivesse valor nenhum. Entender que muitas vezes o seu parceiro, os seus negócios já não é mais o mesmo do início, e isso não significa que ele não te ame, significa que a relação está evoluindo. Então quando eu estou evoluindo, eu vou tendo conhecimento, as coisas vão evoluindo para um outro patamar. Ah, mas a gente tinha sexo todo dia, agora ele faz uma vez por mês. Gente, faz parte, quem casa, não tem um que não fale isso. Quando a gente casa, a gente acha que vai ter sexo todo dia. No começo até tem. Depois de um tempo, gente, a gente faz sexo quando dá vontade. Não é mais obrigado, sabe? Eu não tenho o que fazer para agradar, eu já conquistei. Agora eu tenho que manter aquela relação. Eu tenho que parar de ver ameaça nela e me sentir segura. E meu marido ser o urso que me protege e eu ser a princesa que ele salva. Porque é assim que é conduzida nas histórias da Disney, né? Só que a gente tem que lembrar, gente, que a vida termina na história da Disney e acaba no casamento. E é justamente quando começam os problemas, né? As ameaças, as inseguranças. Então é aí que a gente tem que trabalhar. Onde a gente traz pra vocês a vida adulta. Todos somos ogros, todos somos sapos. E rãs. O dia que seu sapo virar um príncipe, você não vai querer mais ele. Por incrível que pareça, é assim. Tem muito cliente que chega aqui, viu, mas não quero mais meu marido, virou um banana. Ele faz tudo o que eu quero, não tem mais graça. Não tem mais desafio. Então, homens, continuem sendo ursões, vão pra vida. Cheirem homem. Porque as mulheres têm um instinto para homens. Não que vocês não precisem se perfumar. Mas tenham o hormônio do homem. Sabe? A masculinidade do homem. O empoderamento do homem. Porque a mulher vai olhar pra você e vai falar, esse homem... E isso daí, gente, é amor próprio. É segurança de ser quem é. Mulher de ser mulher frágil, porém sábia. Homem de ser forte e que olha pra aquela mulher sábia e fala, eu gosto dela, ela me traz sabedoria. A coisa que eu mais ouço dos homens aqui apaixonados é, minha mulher tem uma sabedoria, quando eu não sei o que fazer, ela me fala o que preciso ouvir. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tá segura. Quando a gente sabe quem a gente é. Não perfeita. Não perfeita. Mas segura. Eu me sinto segura de quem eu sou. Eu sei que o homem que tá comigo me ama. E isso é o que me basta. Ah, mas fulano, mas Beltrano. Vem gente querendo roubar a sua galinha de ouro, gente. Tem amiga que fica te envenenando ali só pra ver você separar e pegar seu marido. Fica esperta, tá faltando homem no mercado. Então cuidado a quem você segue. Sabe? Tem gente que às vezes tá no grupo de casada achando que só tem casada lá. Não, meu bem, tem muita solteira lá querendo descobrir o seu gajo, o seu homem. Então fica esperta, abre o olho. Entenda isso, né? Muitas vezes você fica falando, o sexo tá sem graça, ele me procurava como antes, no trabalho, antes eu tinha uma motivação pra ir trabalhar, agora eu tô triste, não tô sentindo motivação. Aonde você tá vendo ameaça naquele trabalho, inconscientemente você tá afastando de você. Lembre, anotem, aonde eu vejo ameaça, eu vou querer afastar aquilo de mim. Isso é mental, é muito antes do seu racional. Seu cérebro vai trabalhar contra. Por quê? Porque ele acha um risco à sobrevivência continuar fazendo aquilo. Com o tempo, a gente vai perceber que
A pessoa que tá do seu lado, o negócio que tá do seu lado, a posse que tá do seu lado é o pior negócio e você vai querer se desfazer, como eu falei pra vocês. Então descubra se você é essa pessoa diante dessas coisas que a gente falou. E aqui eu vou dar alguns exemplos, gente. Hoje eu vou passar um pouquinho do horário. Quem realmente quiser, hoje o conteúdo é intenso, então eu não vou parar no meio. Eu não tenho esse costume. Quem me conhece sabe disso. Nosso trabalho tem começo, meio e fim. Não deixo você em cima do muro. Não abro uma ferida e não fecho ela. Eu trago a solução. Então fica até o fim que você vai entender. Bem-vinda, Vivian. Vamos lá, continuando. Tipos de possessividade. Aquela que é expressiva. É aquela pessoa que deixa o foco da atenção para a pessoa que ela ama e fecha-se em si mesma. Veja se você é essa pessoa. Anotem aí, ó. A pessoa possessiva expressiva é aquela que fecha-se em si e deixa a atenção toda na outra pessoa. Ela é possessiva, mas o outro não sabe. Ela amarra o burro e fica ali, tá? E nem disfarça, porque faz caras e bocas ali que revelam que não tá gostando da situação. Entenderam? Ó, vê se você é essa possessiva. Possessiva expressiva, tá? Então ela vai ficar quieta no mundo dela, faz caras e bocas, mostra que não tá gostando, mas não conta por quê. Aquela que o marido pergunta, tá tudo bem, amor? Tá. Entendeu que tá tudo bem? Então você aí é possessiva expressiva, que você expressa suas emoções. Aí tem a possessiva rancorosa. É aquela que dá o troco. Ah, seu desgraçado. Ah, amiga miserável, vou te dar o troco. Você não me convidou para o aniversário da sua filha? Pois muito bem. Eu não vou convidar você para o aniversário do meu filho, tá, benzinho? Eu sou possessiva. Você é minha amiga. Você não devia ter me esquecido. Eu vou me vingar. A barraqueira. Quem nunca foi uma possessiva barraqueira? Aquela que não tá nem aí pro vexame. Mostro mesmo que quem manda sou eu. Eu amo um barraco. Eu não passo nada aqui da minha garganta. Eu ponho tudo pra fora. Eu falo o que eu tô pensando. Eu me sinto. Entende? E aí ela faz assim. Ai, eu quero ir numa festa. A Diolinda é a barraqueira. Doeu, né, Diolinda? Possessiva barraqueira. A barraqueira é aquela pessoa que numa festa, num encontro de empresa, vai falar alto, vai fazer barraco, vai chamar atenção, vai, sabe, vai mostrar pra todo mundo ali. E geralmente ela é uma rígida coral, tá? Se você quer saber o que é isso, vem pro treinamento das dores aos recursos, que você vai entender, tá? E aí ela tem palco, né? Ela tem palco, da pior forma, mas tem. Não tenha vergonha, só entenda, vambora, vamos resolver isso. A gente precisa se punir por nada, chega de ameaça. Entendi que eu sou isso, vamos resolver o problema. Vida pra frente, sem mágoa, sem ressentimento, sem pensamentos doidos. Entendi, vambora. Resolve isso, vambora, Joe. Aí tem aquela possessiva que é a vítima. Oh, meu Deus, eu sou uma vítima desse homem, dessa situação, desse emprego, dessa minha amiga. Desse meu carro, filha da mãe, que vive quebrando. Coitado do carro, nem ação ele tem, né? Você não faz a manutenção e a culpa é do carro, a vítima. Não paga o IPVA do carro, a polícia prende o carro. Aí a pessoa fala assim, eu sou uma vítima. Vítima, faz 3 anos que você não paga o documento do carro? Vítima do quê? Você é irresponsável, só isso, né? Ah, Claudiane, eu sou essa expressiva aí, tá tudo bem, mas a cara tá uma bosta. Exatamente. Essa possessiva aqui é a que mais tem, gente. Manda pras amigas que as amigas vão se reconhecer nesse momento. Chama elas pro grupo, gente. Vocês vão dar muita risada juntas depois. É muito importante esses encontros manual, gente. Se você traz os amigos, os parceiros, a família, daqui a pouco vocês vão estar rindo das situações em vez de estar sofrendo. Presta atenção. A vítima é aquela que só lamenta e se faz de coitadinha. Ai, pegaram meu carro, apreenderam meu carro. Você não tá entendendo, amiga, que desgraça que aconteceu comigo. Eu sou tão pura, tão inocente. Todos os homens me abusam. Ai, eu já fui tão abusada. Você não tá entendendo. Ai, olhe bem. Ela cobra respeito. Ela cobra responsabilidade. Ela fala, eu sou sincera, não minto pra ninguém. Gente, a mentira pior é que ela contou pra ela. Ela não pagou IPVA. Ela não teve responsabilidade. Se eu quero ter um carro, eu tenho que pagar as dívidas daquele carro, gente. Tem leis e normas que a gente precisa ter coerência. Se eu quero ter um carro, eu vou ter que pagar a situação daquele carro. Meu, não gosto. Eu também não gosto, mas preciso. São leis. Eu tenho que respeitar. Coerência.
Aí ela fala assim: ai, mas eu sou tão fiel, eu sou tão confiável e você me traiu, amiga, você não me chamou. Poxa vida, eu queria tanto ter ido ao aniversário do seu filho. Ela nem podia ir porque ela tava na praia. Mas você acha que ela vai perder a chance de se vitimizar? E vai contar para as outras amigas, tá vendo? Olha lá, a Joana não me convidou para o aniversário do filho dela. Mas fique tranquila, também não vou convidar, só vou convidar vocês, tá, minha amiga? Triângulo Dramático, a live que eu postei ontem do YouTube, vão lá assistir. E entenda isso, tá? Então ela sempre tá julgando uma possível infidelidade em relação a ela, tá? A culpa nunca é responsabilidade dela. E aí, em qual desses perfis você se identificou? Comenta aí, gente. E aí a gente vai falar agora das atitudes que são importantes quando eu descubro isso. Vamos para a solução, né? Lembra, a gente tem começo, meio e fim. Soluções. Para se amar e deixar de ser, é necessário mudar a mentalidade. É treinar. Sem treinamento não consegue. Sem informação você não sai do lugar, tá? Sem informação você não sai do lugar. Presta atenção. Não confunda apego com amor. Amor não é apego. Amor é outra coisa. Apego é posse, possessividade. Tudo que é meu, eu não divido com ninguém. Porque eu me sinto ameaçada se eu dividir. Eu não sou boa o suficiente se eu tiver que ser comparada a outras pessoas. Eu não sou boa o suficiente se eu não for comparada às outras pessoas. Então eu preciso entender isso, tá? A possessividade vem de confusão, tá? Interpretamos erroneamente nosso apego como amor. Isso é insegurança. Amor é segurança. Insegurança é ameaça. Se eu tenho uma ameaça, eu vou me perder naquilo, em pensamentos e possibilidades em foco. O apego é uma emoção superficial que nos une, enquanto o amor é uma emoção mais profunda que liberta. Quando eu amo, eu estou livre. Eu amo, me amo e multiplico esse amor com as pessoas ao meu redor. Quando eu tenho ameaça, eu multiplico medo com as pessoas ao meu redor. E eu crio uma relação tóxica com qualquer coisa. Eu crio uma relação tóxica com qualquer coisa. Amar alguém é deixá-lo ir. Amarrar alguém é experimentar apego. Quem faz amarração, quem faz... você olha bem o tipo de situação que você se coloca. Eu me sinto tão ameaçado que eu preciso de uma cartomante, de uma mandinga, de alguma coisa para deixar alguém preso a mim. Isso não é amor. Você vai estar infeliz e outra pessoa também. Vai pra vida. Se não dá, não dá, vai pra vida. Sofia, eu era muito expressiva, tenho trabalhado isso em mim e estou melhorando muito. Parabéns, Sônia, continue, você merece muito mais. Você merece muito mais. Quando a gente vai crescendo e ampliando o ângulo, isso vai ampliando, a gente vai entrando em novos rios, em novas parcerias, em novas informações, você sai daquela pocinha d'água limitada e manipulada. Liberdade de escolha, autoconhecimento, treinamento. Sabe? Se tá sendo útil, manda aviãozinho pras amigas aí, gente. Vamos ajudar as amigas. Vamos ajudar os amigos. Homem precisa ouvir isso também. Manda pro marido, gente. Fala pra ele, amor, escuta, faça o esforço. Vai ajudar no seu trabalho, vai ajudar aqui em casa. Sabe? Manda pro filho, que às vezes é adulto, já precisa dessa informação. Vamos compartilhar. Então, entender que amar, eu me amo o suficiente que eu sei que a pessoa vai voltar pra mim todos os dias. Por quê? Porque eu me amo. Ela sabe o meu valor, eu sei o valor dele. E a gente se escolhe todos os dias. Isso é amor. Possessividade é, eu não sei se ele me ama, eu não me sinto capaz de receber esse amor, eu não me entrego, porque eu não me sinto segura, porque nenhum homem é seguro, porque nenhuma relação é boa, pode ser um homem ou uma mulher, nenhuma relação é boa. E aí o que vai acontecer comigo? Eu vou viver em constante ameaça, em estado de alerta. Em estado de alerta eu vou brigar com o mundo. Minha vida vai virar um inferno, eu vou adoecer fisicamente. Eu preciso entender isso. É por isso que a possessividade é uma forma de apego que não reflete amor. Mas sim nosso desejo e necessidade de controle. Se eu não tenho capacidade de ter a gestão do meu controle, então se eu não tenho capacidade de controlar, de me controlar, eu vou querer controlar o outro. E isso vai ser possessivo. E é doentio. Eu preciso entender que essa possessividade é doença e eu preciso tratar com respeito e responsabilidade, como adulta que sou, para que eu não caia no mar da desgraça, porque eu começo com o pensamento, lembra? O pensamento lá super crítico de ameaça o tempo inteiro, e esse pensamento vai ser compulsivo a ponto de eu adoecer física e destruir meu relacionamento, deixar todo mundo com uma relação tóxica ao meu redor.
Deixar a necessidade de controle, gente. Quem precisa controlar demais está inserido na insegurança. E a gente tenta atenuar o controle, pois dá a falsa ilusão de segurança. Você finge que não tem o controle. Finge que está dominando tudo. Não adianta, isso é mais forte que você. Vai tratar. Vai fazer uma terapia direcionada para você. Para de mentir para você. Para de comprar coisa pela metade, que não tem começo, meio e fim. Abre a ferida e não fecha, abre a ferida e não fecha, abre a ferida e não fecha. Chega uma hora que você já tá mais cheio de ameaça do que você tinha quando começou o tratamento. Então precisa entender isso. O que eu tô fazendo me leva a resultados? Eu tô há 10 anos numa terapia, não saio do lugar, sai dela. Eu tô 3 anos com o terapeuta, ai, eu amo meu terapeuta. Você tem dependência emocional dele, você não ama ele. E ele não tá te levando pra um lugar melhor. Acorda. Acorda, é a sua vida. São 3 anos da sua vida que você não evoluiu. Porque você tá sentado no colinho do seu terapeuta. Mamãezinha, só mudou o rótulo, você não amadurece. Então, entendam isso. Bem-vinda, Marcele. Cultive mais o seu eu, pessoal. Sabe? Cultive o seu eu. A dependência emocional do outro e o desejo de controlá-lo. A dependência vem do desejo de controle. Eu o controlo como vítima, eu o controlo como salvadora. Presta atenção nessas duas posições. Eu falei disso na live do YouTube que tá gratuita lá. Entre lá no manual que vocês vão ver. Aprendam a ter informação séria. Pare de só ficar fazendo fofoca na internet. Vendo BBB e tudo mais. Vai investir na sua vida. O seu sucesso é só seu. O BBB tá ganhando dinheiro em fazer aquilo. Ele não tá fazendo de graça. Trouxa é você que tá caindo nessa conversa e dando audiência. Comprando a lenga-lenga que estão te vendendo. Você tá sendo manipulado. Acorda! Igreja faz isso também, tá, gente? Igreja faz a mesma coisa. Vai te manipular pra você enxergar o ângulo deles. É outra dependência emocional. Eu dependo de igreja, dependo de curso, dependo de mentor, dependo não sei o quê. Aqui é pra você se libertar. Aqui você não vai depender de mim, porque eu vou trazer a real. Você vai aprender a ser adulto. Aqui é pra você evoluir, ir pro próximo passo. Chega de mendigagem. Seja o autor da sua vida. Deus não te fez mendigo, Deus te fez um ser humano, capaz com todas as características de qualquer bilionário que tá aí. Só que são suas escolhas que vão definir se você vai ser um mendigo ou milionário. O que você anda escolhendo todos os dias? Viver de ameaças? Ameaçar o mundo? Acorda. O mundo roda no amor e na felicidade. Se você tá nadando em outro mar, pule dele, porque lá não vai te levar a isso. O Criador de todas as coisas quer todo ser humano livre, feliz e em harmonia. Em amor. Se você não tá vibrando nisso, você tá no caminho distorcido. E acorde, porque esse caminho não tem solução. Vai viver em constante ameaça e medo. Se você tá nisso, acorde. Entenda isso. Quando nós não nos sentimos capazes, nós vamos ter que buscar quem nos faça capaz. Tá? Ou quem nos dê essa segurança. Mesmo que eu tenha que ficar ali subordinado àquela situação. Tá? Então muita gente está num relacionamento ruim porque está subordinado a uma situação. Por insegurança, por ameaça, por não ter consciência que o seu cérebro te sabota o tempo inteiro, não ter consciência que o mercado é um manipulador, seja na igreja, seja em curso, seja em qualquer lugar, gente. O que eles querem é que você fique presa ali, não querem que você libere. Por isso que o manual vem com outro ângulo, com outra pedida. Nossa visão aqui é liberdade, é conhecimento, autocrítica e autoavaliação, o tempo inteiro. Adultos têm que ter consciência de prioridades, senão tá perdido. E entenda, quanto mais eu tenho amadurecido o meu eu adulto, que faz escolhas melhores e está em constante movimento, mais nós vamos confiar nas nossas habilidades. Se eu não sei quem eu sou, automaticamente eu vou me sentir inseguro. Por isso que o conhecimento, treinamento das dores e dos recursos é tão importante. Porque se eu não sei as minhas dores, eu vou ser ameaça em todo lugar. Presta atenção. E quando eu tenho isso, eu nos conecto com a minha emoção, identifico a minha emoção, eu vou ter mais segurança, a possessividade diminui. E eu simplesmente não preciso mais. E não tem razão de ser possessiva. Não tem mais necessidade daquilo. Eu sei quem eu sou. E eu sei que quem não estiver comigo vai perder quem eu sou. Paciência. Eu tenho que ter a minha autoestima mais elevada para chegar em um lugar onde isso me dê resultados reais. Entende? Então, portanto, para amar, precisa ser amado sem dominação ou dependência. É necessário investir no seu treinamento e desenvolvimento humano. Tem que treinar. Você não foi ensinado. Se você não foi ensinado, se você não treinar, você não chega a lugar nenhum. Quantas vezes você assistiu essas informações que eu estou passando para vocês? Em que lugares você ouviu isso? Então, honre meu trabalho compartilhando, mandando essas pessoas para outras pessoas, sabe? Honre a minha entrega a vocês.
Venham participar da Dor aos Recursos aí, que é esse treinamento emocional e mental. O investimento de partilha é R$197. Então vamos ter também capacidade de honrar aquilo que está sendo entregue pra gente com tanta dedicação. Então entendam isso, aprendam a amar sem dominação, sem dependência. E isso só quando eu me entendo, eu me acolho, eu entendo o outro, eu faço isso melhor. Seja pelos meus filhos, seja pelo meu trabalho, seja pelo meu marido, seja pelo meu amor próprio, principalmente. Pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento em quem eu sou. Saber os meus valores. Porque muitas vezes quem vive em ameaça, até quando é elogiado, acha que a pessoa que está fazendo ameaça, desculpe, a pessoa que está fazendo elogio, está fazendo porque quer alguma intenção. E você não acredita que aquilo é verdadeiro. Por quê? Porque você está tão acostumado a pensar nas ameaças que te fazem, que quando alguém te estende a mão, você fica desconfiado. Você não sabe receber. Porque receber para você te dá o direito e a obrigação de devolver. E se você não precisar devolver, aprender a receber, porque em outro momento você ajudou alguém. Então entendam isso, compartilhem isso, façam com que isso seja mais importante, que você ou se amar seja mais importante do que você depender de alguém, ou de alguma coisa, ou de algum dinheiro, ou de alguma situação. Que o se amar seja mais importante que qualquer outra coisa. Porque aí você vai entender o perfeito sentido da vida. Nós estamos aqui para amar e ser felizes, só isso. Se você não está nesse caminho, mude de poça d'água, você está na poça d'água errada. Acorde. Suponha que todos os dias você tem o direito de ser livre. Então, o que a gente faz para os outros, quando nós impomos nossas verdades absolutas, nossas opiniões, nossa maneira de ser, mostra para o outro que a gente não é seguro. Que a gente tem que modelar o outro para ser do meu jeito, para eu me sentir segura. Só que o outro não tem opção de não querer. E aí, você vai fazer o quê? Você tem que entender que tem gente que não vai gostar da gente e tá tudo bem. Por isso que existe um monte de gente fazendo muita coisa parecida. Porque não é para todo mundo. Às vezes é para uma pessoa, não é para outra. E eu preciso entender. Então não caia no erro de tentar impor sua maneira de ser para o mundo ajudar o outro, sabe? Para o mundo ajudar o outro. Eu preciso que seja desse jeito, porque assim eu sei lidar, me sinto segura. Não, você tem que se sentir segura independente do outro. Você tem que se sentir segura independente de papai e mamãe. Você tem que se sentir segura independente de ter o carro XYZ. Você tem que ser segura independente de ainda ter a casa própria. Você tem que se sentir segura para se separar de uma relação aonde é destrutiva. Eu tenho medo, todo mundo tem medo, gente. Todos nós temos medo. Até o bilionário tem medo quando faz um arriscar. Imagina o Elon Musk, que manda os satélites dele aí, porque faz um monitoramento mundial para a internet que ele está criando. Imagina quantos milhões. Você acha que esse homem não tem medo? Lógico que tem medo, mas ele mensura e vai atrás do que ele acredita. Ele é um desbravador. Todos nós somos. Cada um de nós veio com alguma característica que vai ser importante no mundo. Só que ninguém quer que a gente chegue nesse ponto. Por quê? Porque vira concorrência. É ameaça. Aí volta na possessividade. Toda vez que eu tenho ameaça, eu vou ser possessivo. Toda vez que eu tiver ameaça, eu vou ser possessivo. E eu fico nesse jogo o tempo inteiro, morrendo de medo do mundo. Saia desse medo e entenda o seu valor, entenda as suas possibilidades, tá? Ninguém é obrigado a atender às nossas expectativas. E ainda mais quando você não fala delas, só tá na sua cabeça. Se eu tenho a expectativa de uma casa melhor, eu tenho que deixar claro que eu quero isso pro universo, inclusive. Qual é a casa dos seus sonhos? Ai, viu, mas só dá pra comprar essa. Por enquanto eu tô nessa, daqui a pouco eu vou pra outra. É por enquanto. Eu estou, não sou. Eu estou em constante movimento. Eu sou feliz. Não, eu estou feliz. Eu não sou feliz 24 horas. Então meu cérebro fala, você não é feliz 24 horas, então a sua afirmação é negativa. Porque o seu cérebro tá analisando o que você tá falando. Acorda. Não é ficar repetindo papagaio de pirata. É muito mais sobre o que você age do que sobre o que você pensa que age. É muito mais sobre as suas escolhas do que o que você acredita que você é. Então eu tenho que tomar cuidado com as escolhas. Em que mar eu tô vivendo? Eu tô numa poça d'água limpa, suja? Preciso olhar para baixo. Tem gente que tem medo de olhar para a dor. Tem medo de olhar para o problema. Vai olhar. Tá? Entenda isso. O maior presente que nós podemos dar às pessoas que nós amamos é deixá-las ser como elas são. Para que a gente possa ser como a gente é. Bem-vinda, Patrícia. Bem-vinda, Gabi. Então, entendendo isso, a gente consegue dar resultados. E aí, vamos lá para finalizar, né? Quais são os motivos e objetos do nosso apego, né?
Então, o primeiro passo para a gente lidar com pessoas que são apegadas demais é identificar o apego, tá? Algumas pessoas serão apegadas a objetos, a pessoas, a locais, a situações, e pode ter isso um fundo afetivo e além de controle, buscando evitar uma dor, uma perda, uma ameaça. Lembre? Caso o apego não seja por pessoas, é indicado a realização dos treinamentos para que a gente possa entender, mesmo que seja direcionado esse apego a uma pessoa, precisa trabalhar amadurecimento mental. Exato. Escolha, tira o não da frase, Eliette. Eu avalio muito mais as minhas ações para ser mais amorosa, em vez de trabalhar possessivo. Quando eu falo possessivo, eu crio mais possessividade. Vocês têm que entender o poder das palavras, gente. Se eu não quero ser possessiva, eu não posso usar a palavra possessiva. Qual que é a palavra harmoniosa de possessiva? Amorosa. Então, como que é essa frase? Avaliando avaliando muito mais as minhas ações para eu ser mais amorosa. Entende a diferença da colocação da palavra? Eu tenho que aprender a usar a palavra certa na situação que eu quero colocar, que eu escolho colocar. Tá? Entendam essa forma de mentalizar também. Se eu tô falando o que eu não quero, eu tenho que mudar isso pro jeito que eu quero em harmonia. É treino, tá? Desconfie quando for apegado demais. Um padrão de comportamento bastante conhecido na psicologia é a psicologia reversa, que a gente usa aqui muitas vezes aqui no nosso treinamento. E aí foi chamado por Deepak Chopra, que é um mentor que a gente utiliza aqui, que eu estudei com ele, e que ele traz o efeito sombra. Né? Então é importante que eu faça esse efeito sombra. Isso, Eliette, olha como é mais gostoso de ouvir. Não é melhor de ouvir dessa forma? É mais leve. Quando eu mudo a forma de me comunicar, muda a minha leveza interna, tá? Então a gente reproduz aquilo que temos ou fazemos e precisamos esconder dos outros. Então o efeito sombra vai fazer com que eu veja aquilo que eu nego. Seja por vergonha, seja por medo de julgamento ou de exposição, o que acontece é que aquilo que reprimimos em nós, verbalizamos e acusamos em outras pessoas de fazerem o mesmo que a gente faz, só não vê. Como forma de diminuir nossa dor e nossa vergonha. Prestem atenção e vou repetir, tá? Tá quase acabando, gente. Peço mais 10 minutos de paciência. Isso é muito importante, eu preciso fechar isso. Não adianta eu abrir uma ferida em vocês e não fechar. Manual a gente tem começo, meio e fim. Então entendo aqui eu não entrego coisinha básica. Eu entrego o meu melhor, para que você possa ser o seu melhor. E aí você me retribua com o seu melhor. E a gente vai somando melhor aqui, melhor ali, melhor lá. Todos nós ampliamos, isso é partilha. Isso é uma comum unidade, com direção e objetivo ao amor, ao crescimento. Manaual é o poder da ação com amor em havaiano. Por isso que a gente usa Manaual. Uau. Mana, vem, uau. Bora, crescer, evoluir. Não, gente, vamos terminar. Também tem que trabalhar. Que isso é trabalho, né? Mas eu tenho que atender meu cliente às 10. Então até às 9h30 eu tenho que terminar. Então vamos lá. Então vou repetir. Por qual motivo a gente se apega demais, tá? E por que a gente ativa o efeito sombra? O efeito sombra, conforme Deepak Chopra explica, é quando eu reproduzo aquilo que eu sou, aquilo que eu estou, aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu faço, e eu preciso esconder das outras pessoas. Então eu aponto para o outro para não olhar para a minha sombra. Seja por vergonha, seja por medo de julgamento, seja por medo da exposição. O que acontece dentro de mim, eu vou reprimir. Eu vou segurar para que ninguém perceba. E vou verbalizar e acusar o outro de fazer justamente aquilo que eu tenho dentro da minha essência, como forma de diminuir a minha dor e a minha vergonha e a minha culpa. Faz sentido? Comenta aí, gente. Patrícia, bem-vinda. Kelly, Stefano, bem-vindo. Stefanello, Kelly Stefanello, bem-vinda. Conheça mais a história do outro, gente. Muitas vezes a gente fica aqui acusando o papai e mamãe. A gente nunca ouviu a história do pai e da mãe. A gente já sai pregando eles numa cruz
julgando que eles deviam ter sido X, Y, Z. Então conheça melhor o outro, pratique a escuta ativa. Aprenda a ouvir sem julgar, separe a pessoa da ação. Eu não gosto da ação da minha mãe quando ela é intrometida, mas eu amo a minha mãe. Então separe a ação. Qual a ação que você não gosta? Tal. Daquela ação você vai ter uma atitude. Ponto. Sem entrar em paranoia mental. Sem entrar em suposição, em guerra mental. Eu ameaço porque minha mãe faz isso. Você também faz. Tá te incomodando tanto, pega que é teu. Essa sombra é sua. Vai trabalhar ela. Mas não tenha mais. Adultos fazem o que precisa ser feito. Para de choradeira. Emoções infantis, vai para choro, vai para infantilidade, vai para vitimização. Pessoas adultas fazem escolhas adultas e administram suas emoções. Busca aceitar que as atitudes são separadas das ações. Pessoas e ações são coisas separadas. Eu posso amar uma pessoa e odiar a ação dela. Separe isso. Conhecer a história de vida do outro ajuda a gente a entender como que o outro chegou naquela escolha. E parem de falar de empatia, pelo amor de Deus. Não existe empatia. Isso é manipulação para que você seja igual a todo mundo. A empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Como é que você vai se pôr no lugar do outro se você não sabe o que o outro pensa, sente e vive? É um ato de orgulho enorme. Eu sou tão orgulhosa, tão metida que eu sei até como você se sente. Isso é empatia. Isso é manipulação que colocaram na sua cabeça, uma palavra distorcida. Preste atenção. Lembre-se, não critique, não julgue, não condene ninguém. Por quê? Porque às vezes aquilo que você está condenando está mais em você do que na outra pessoa. E aí, como é que você vai lidar com isso? Lida com esse barulho. Então isso vai criar dor em você, vai criar dor no outro, vai tornar um ambiente tóxico. Então o que eu vou falar, o que eu vou fazer, torna esse ambiente mais amoroso? Não, então não faça. Mas o outro não tem a sabedoria que você está tendo aqui. Manda essa live para esse outro, se ele entender, ótimo. Se não entender, ele não está preparado. Agora, você está tendo informação, você está tendo entendimento e está achando que o outro que tem que mudar? Para, acorda. Ame a pessoa, separe as ações. Não ceda e nem entra de jogo abrindo mão da sua liberdade. É outra dica. Ceder, concordar ou ainda deixar o outro nos controlar configura uma ação abusiva. E eu deixo o outro ser abusivo comigo porque eu não quero assumir responsabilidade. Então não reclama do resultado, gente. Ser adulto é assumir a responsabilidade, que às vezes eu gosto de deixar do jeito que tá e tá tudo bem. Só que eu tenho que assumir isso para parar de ficar nesse papel. Vendo ameaça em tudo isso. É sobre isso. Quem tem que mudar é quem tá ouvindo. Não, quem tem que mudar é quem tá falando. Não quem tá ouvindo. Quem tem que mudar é quem tá falando. O problema de quem tá falando é problema de quem tá falando. Eu só ouço. Eu não sou salvadora de quem tá falando. Eu ouço escuta ativa. Eu escuto e pergunto: o que eu posso fazer com isso para te ajudar? É isso que eu pergunto. Não vou saindo que nem uma ladeira dando conversa fiada ali. Presta atenção. Tá? Quem tá ouvindo não se influencia por isso. Ouve e pergunta: o que eu posso ajudar? Todos nós, eu também, Ivanete. Não pensa não, eu não sou melhor que ninguém aqui não. Eu também estou ouvindo o que eu estou falando. Isso também serve para mim. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu sou igual a vocês. Tudo que eu estou falando serve para vocês, serve para mim. A lei é a mesma. Tá? Então aqui todos que estão aqui são ouvintes, inclusive eu. Porque eu também estou me ouvindo. Tudo que eu falo, meu cérebro está ouvindo e está me analisando o tempo inteiro. Então eu também sou aqui, a tamancada serve para mim. Não pense que isso aqui é só para vocês, não. Eu não sou senhora da verdade, nem melhor que vocês. Então, entendam isso. Aqui não tem ninguém superior, nós somos parceiros. A única diferença é que eu sei um pouco mais. E eu faço uma troca com vocês. Quando eu dou uma informação, vocês me dão resposta daquilo que vocês vivenciam e se isso tem lógica ou não. Isso é estudar ser humano. Não é ditar ordens. É simplesmente aprender com o ser humano. É isso que a gente faz no manual. Comum unidade. Eu tenho uma partilha, vocês me dão uma parte, eu dou também. É só entender o processo e a gente segue, tá bom? Adulto, a gente vai pra vida. A gente não precisa de explicar nada. Todas as pessoas são adultas, ninguém depende de explicação. Entendeu? Pega o que é teu e vai embora. Quero colaborar, quero tirar dúvida? Vem cá, vamos perguntar, vai pro grupo. Vamos usar tudo que a gente tem de ferramenta para crescer. Procure ajuda e faça terapias, faça treinamentos. Porque se eu não tô conseguindo lidar com isso, eu preciso de apoio, eu preciso de esclarecimento, eu preciso de informação. Só a informação vai te libertar.
Entender que às vezes a gente precisa de um mediador. A gente, quando faz terapia de casal aqui, a gente faz o papel de mediador. A pessoa que quer alguma coisa, ela tá ameaçada por algum motivo, a gente identifica a ameaça e leva pro parceiro. O parceiro traz a ameaça e a gente leva pra parceira. E aí a gente faz um meio campo aqui. Mas normalmente, individualmente, se as duas pessoas estiverem feridas, é muito difícil os dois conseguirem ter uma comunicação clara. Porque existe um jogo. Quem tá ameaçado joga. Joga e joga sem medo. Joga pra ganhar. E vai na jugular do outro que é menos entendido do processo. Então tomem cuidado. Tem muito terapeuta psicopata aí. Tá? Então prestem atenção. Observem as ações mais do que as palavras. É muito importante isso. E aprenda a dar mão quando algo não, soltar a mão quando algo não der certo, gente. Aprenda a soltar a mão quando algo não der certo. O desapego vale para ambas as partes. Uma vez que muitas vezes nos mantemos em relacionamentos falidos, em trabalhos fracassados, em insatisfações imensas em relacionamentos com pais, mães, família, porque a gente quer ter aquilo como posse. Tá? Então aprenda a deixar cada um com o seu tempo. Às vezes a pessoa precisa de um tempo para quebrar a cara, para entender o seu valor. Entende? Não porque a gente deseje mal, é porque a pessoa não tem maturidade para lidar com aquela ação. Só por isso. Então eu preciso entender. O que eu estou falando é entendido pela outra pessoa? Ela tem capacidade de entender? Não tem, não adianta. Sei lá, vomitar em cima da sua bosta, em cima dela. Só vai sujar a poça d'água dela. E não vai resolver a sua vida, a sua ameaça continua com você. Por quê? Você vai só mudar o foco, a sua sombra tá te devorando. Entender que relacionamento falido, gente, a gente precisa sair da codependência. Ele depende de você, você depende dele. Ele não quer largar o osso, você não quer largar o osso. Ela trai, ele trai. Mas a gente não quer se largar, é codependência. Eu preciso entender se eu tô vivendo isso e tentar, pelo menos, ter sabedoria para falar, eu quero continuar nisso ou não. E se escolher continuar, tá tudo bem. Mas pare de sofrer por isso, tá? É a sua vida. Entre quatro paredes, só você sabe das suas necessidades. Então, se a codependência é necessária para você e está dando certo, vai embora. A sua forma de se relacionar é só sua. Parem de dar pitaco na vida dos outros. Você não comeu um punhado de sal com eles ali para saber o que tá acontecendo? Tem gente que vai lá e fala pra pessoa, seu marido não é provedor, vai se separar. E quando se separar, aquele homem que tava ali, que parecia um banana, era o homem que sustentava aquela mulher guerreira. Saiu aquele homem banana, aquela mulher vai desmontar. E quem que vai ajudar aquela mulher? Vice-versa, mesma coisa. Aquela mulher que é dona de casa, que muitas vezes é julgada por esses feminismos desgraçados aí de causa, que é julgada como incapaz, incompetente, se sente mal por ser uma dona de casa, só que é ela que dá a segurança para aquele marido e todo dia trabalhar, ter o resultado que tem. Aí esse besta vai lá e arruma uma mulher que não dá aquela segurança para ele. Sabe o que vai acontecer com esse cara? Ele vai cair. Ele vai cair. E tarde ele vai acordar que a mulher que estava ali, que era dona de casa, que não vivia para atender ele, que era a força dele. Só que aí é tarde, porque aquela mulher já pode estar com outro homem. E aí é aquela coisa, aprenda a desapegar, só cuidado com o que você vai desapegar. Avalie bem os prós e os contras do que você está escolhendo. Avalie a sua vida, tenha maturidade emocional para olhar realmente para suas sombras, olhar para quem você tem de ameaça e o que você vê de ameaça é real ou não. Entender que quando a gente passa a depender do outro, ou de alguma situação, ou de alguma coisa, nós vamos viver com a ilusão de salvar ou corrigir um outro, ou outra coisa. Somos movidos pelo perfeccionismo e abstenção dos nossos próprios problemas, porque eu começo a focar no outro e não cuido de mim. E aí eu vou me sentir com medo, ameaçado e inseguro. Não tem jeito, ou eu entendo esse processo, ou eu vou ficar numa bola de neve rodando ali que nem um ratinho correndo na ratoeira. Não saio do lugar, a minha poça d'água é limitada. Eu não vou para fora, tá? E aí entram com certezas absolutas que não te trazem resultados. Então aprendam a ser sábios. E não é sábio para o outro, é sábio em si. Em sabedoria para si mesmo. Porque quando você entende o processo, você muda. Não adianta, é simples, mas não é fácil. Entender que, pra gente fechar, apego demais destrói relacionamentos, destrói amizades, destrói trabalho, destrói a própria vida, criando procrastinação. E deixa sequelas emocionais severas em quem sofre com esse problema. Então, é por isso que é muito importante que a gente busque treinamento onde te leve a outro nível. Que não te dê certezas absolutas, que te abram possibilidades. Porque quando alguém fala é desse jeito e não tem mudança, desculpa, você está ignorando a capacidade do ser humano. Todos nós estamos em constante movimento. Você muda a todo dia. O pessoal que faz o curso das dores aos recursos percebe na minha vida, na vida deles, mudanças diárias, físicas, visuais, e eles conseguem ter isso mais claro na vida deles. Por quê? Porque tudo é algo em transformação, tudo está.
né? Nada é inerte, né? Até a pedra, com o tempo, ela vai diminuindo de tamanho. Imagina a gente que está em movimento. Então é mais comum do que a gente imagina, né? A gente ter essas feridas existenciais. Então converse com seu parceiro, busque tomar posse daquilo que você conseguiu, entendendo que isso está com você, não é seu, porque até a gente está de passagem aqui, a morte é a única certeza que a gente tem. Então pare de tanto apego, aquele marido não é seu, aquela casa não é sua, porque de repente você sofre um acidente e morre. Vocês não viram o caso do helicóptero que caiu aqui em São Paulo? O pessoal saiu para comemorar o Réveillon, gente, nunca mais voltou. Imagina quantos planos, quantas coisas que ela tinha de possessividade ali, as pessoas tinham de possessividade ali, e que não é mais delas. Se a gente não entender que isso aqui é um espirro, e que a qualquer hora a gente vai ser espirrado para fora, não tem jeito, e você não tem poder de segurar um espirro. Então, seja mais leve, seja mais amoroso. Não é só com os outros, comece com você. Seja mais amoroso com você, tá? E aprenda a se lidar com as dicas que nós demos aqui do apego excessivo, da possessividade excessiva, das ameaças impossíveis. Então, um ótimo dia para vocês. Desculpem pela demora, mas eu acho que eu não poderia começar esse tema e não terminar ele. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem as suas... Se inscreva no nosso curso das dores ao recurso, que começa do dia 5 ao dia 9. São poucas vagas, então corre lá, porque como eu atendo praticamente individual, vamos fazer isso. Pare de seguir rios que não dão a lugar nenhum, sabe? Pare de ficar na sua pocinha ali de ego, de teimosia, de birra, de vingança. Tem gente que tá parada numa pocinha de vingança. Faz anos me vingando do mundo. E não vê que as pessoas já evoluíram, não vê que as pessoas já mudaram. E aquela vingança está só dentro de você. Não está dentro da outra pessoa. A outra pessoa tá indo pra vida. Quem tá se remoendo é você. Quem vai ficar doente é você. E eu estou magoada, viu? Mas você vai desenvolver o câncer se você continuar com essa mágoa. A outra pessoa não vai ter câncer. É você que vai ter câncer. Então entenda, não é sobre o outro, é sobre você. O dia que você entender que é de dentro para fora, de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro. Ou eu entendo isso, ou eu vou ser refém da situação. Eu vou ser refém de tudo que está acontecendo. Então mande aviãozinho para os seus amigos, mande essa live para as pessoas, porque é muito importante entender o papel da possessividade, da onde a gente vê a ameaça, que não existe. Eu preciso avaliar isso. Eu tô vendo ameaça em perder um amigo, eu tô vendo ameaça em perder um filho, eu tô vendo ameaça em perder um emprego, eu tô vendo ameaça em tudo na minha vida. Ameaça do carro quebrar, eu tô vendo ameaça não sei aonde. Eu tô no processo possessivo. Tô numa cabeça doentia de pensamento repetitivo. Entendo isso e vou avaliar, sabe? Vamos crescer. Ai, Vanete, muito obrigada. De dentro pra fora, de dentro pra fora. Leve amor pro seu relacionamento. Leve amor pro seu carro, leve amor pra sua casa, leve amor pros seus filhos. Só assim você vence as ameaças. Entendimento. Nós estamos aqui, lembrem, para sermos felizes, para sermos complementares nesse mundo. Todo mundo é complementar. Se a gente juntasse toda a nossa energia, a gente fazia um mar de amor. Se a gente juntar toda a energia no mar de ódio, vai ser mar de ódio. Não tem escolha. É a energia de todo mundo que trabalha no objetivo. Então, por isso que nossa comunidade Manaual está aqui de braços abertos. Entre no nosso grupo de estudos, lá que é gratuito, você vai tendo informações diariamente além daqui. E entre também no nosso treinamento das dores aos recursos. Compartilhe e mande para as pessoas. Investimento de troca é R$ 197,00. 5 dias de aula, com 2 horas, com 2 horários, das 14 às 20 horas, com vagas limitadas. Se você gostou do meu trabalho, gostou disso, isso é só uma pequena demonstração do nosso trabalho, do nosso compromisso, do nosso comprometimento em tornar o ser humano livre, mais feliz e pleno. Um ótimo dia para vocês, beijo.